Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 8. Oração fervorosa. Veja Tiago 5,16 em conexão com o poder do Espírito Santo. Uma forma de o crente continuar sendo cheio do Espírito Santo para que ele possa permanecer firme na força do poder de Deus e pela oração fervorosa e eficaz. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração fervorosa do justo. Tiago 5,16. A versão King James diz que a oração fervorosa do justo pode muito. Mas quanto pode a oração fervorosa? Quais são as possibilidades de poder que são disponibilizadas pela oração fervorosa? A Amplified Bible nos dá mais luz sobre o quanto pode a oração de um justo. A fervorosa, sincera, contínua oração do justo torna disponível um tremendo poder, dinâmico em sua operação. Tiago 5,16 Amplified Bible, tradução livre. Um tremendo e dinâmico poder é disponibilizado na oração fervorosa e eficaz. Agora, leia novamente Efésios 6, 10 e 18. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tornando-se disponível um poder tremendo pelo Espírito Santo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios 6, 10 e 18. O poder de Deus está sempre disponível, mas a oração faz este poder se manifestar. A oração ardente e fervorosa disponibiliza um poder tremendo. Orar não apenas disponibiliza um poder tremendo, mas o poder na oração fervorosa é dinâmico em sua ação. A oração ardente e fervorosa é uma das formas de o crente ser cheio até transbordar do Espírito Santo, o poder de Deus e para permanecer firme contra o inimigo. Uma vez que você se reveste de toda a armadura de Deus e é fortalecido no Senhor e na força do seu poder, então você está pronto para orar. Revestido da armadura, você está pronto para tornar um poder tremendo disponível pela ajuda do Espírito Santo. Quando você veste toda a armadura de Deus e é fortalecido no Espírito Santo, então a Bíblia diz que você está em uma posição de orar eficazmente. Como a oração se relaciona à guerra espiritual? Porque a batalha, na verdadeira guerra espiritual, é antes de tudo na mente e na carne do próprio crente. Mas depois é em oração e em fé. E muitas das vezes a vitória é conquistada permanecendo em sua posição na palavra, na arena da oração. Muitas vezes a razão pela qual não estamos prontos para as batalhas que encontramos na vida, no reino natural, é porque não temos entrado na arena da oração e do combate da fé como deveríamos no reino espiritual. Em outras palavras, não temos sido cheios de oração e nos enchido do Espírito Santo. Se você não ora, é fácil ser derrotado quando Satanás vem testá-lo. Em Efésios 6, do 10 ao 17, Paulo toma um tempo falando sobre a armadura de Deus a fim de que fiquemos prontos para o versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Somente depois que você estiver revestido da armadura, é que estará pronto para fazer uma oração sincera e contínua. Efésios 6,18, Tiago 5,16. Orando em todo o tempo, denota o fato de não desistirmos de orar, mas orarmos continuamente. A oração mencionada aqui não é um tipo de oração especial ou alguma atividade espiritual especial na qual o crente se engaja para tentar destronar Satanás ou destruir fortalezas em comunidades, cidades, estados ou nações. Paulo está falando sobre um estilo de vida de comunhão e relacionamento com Deus para que possamos resistir às ciladas e aos enganos do inimigo que nos tenta desencorajar e derrotar. Mantendo um estilo de vida de comunhão na presença de Deus, estaremos aptos para orarmos eficazmente com toda a oração e súplica no Espírito. A Bíblia não diz para o crente atacar agressivamente em oração o diabo ou seu reino. Não. Os crentes devem orar fervorosamente por outros santos e pelos ministros que têm alcançado os perdidos, orando em todo o tempo por todos os santos. Efésios 6,18. Outra tradução desse versículo diz: orando de todos os modos ou todos os tipos de oração e súplica no Espírito. Então, apenas lutar com o diabo o tempo todo em oração não poderia ser bíblico, porque isso não é orar com todos os modos ou com todos os tipos de oração. Guerreando em línguas.
Se você seguir a direção do Espírito Santo, ele irá guiá-lo a orar com todos os modos de oração, não somente um tipo de oração, porque ele o guiará em linha com o que a palavra diz. É por isso que aqueles que estão no corpo de Cristo hoje e que enfatizam o aspecto da guerra de oração não poderiam orar com todos os modos de oração e súplica no Espírito. Eles alegam que há uma unção do Espírito Santo em oração, uma língua que somente o diabo conhece, que é usada para combatê-lo e para guerrear contra Satanás no Espírito. Mas não há um embasamento bíblico de que devemos orar contra o diabo ou combatê-lo em línguas. Em nenhum momento as línguas são mencionadas na Bíblia em conexão com o diabo. Mesmo se o Espírito Santo lhe desse uma unção em oração para lidar com o diabo, isso seria somente uma forma do Espírito Santo guiá-lo, e você não pode ensinar isso a outros. 1 Coríntios 12:11. Em outras palavras, você não pode anunciar às pessoas: vamos todos lutar contra o diabo em línguas. Se há uma unção que deve vir pelo Espírito Santo em oração, é como o Espírito Santo guia, não como um homem guia ou direciona, e será em linha com a palavra de Deus. Outra razão pela qual essa doutrina da guerra em línguas, ou a tentativa de derrotar o diabo em oração, não ser biblicamente equilibrada, é que seu foco é na oração, não na comunhão com Deus Pai, mas em batalhar com o diabo e com os espíritos malignos nas regiões celestiais. Então Satanás, não Deus, torna-se o foco da nossa atenção e atividade espiritual. A ideia completa por trás da guerra em línguas é que essas línguas são uma forma de varrer os espíritos demoníacos que infestam os lugares celestiais acima da terra. É verdade que os espíritos malignos estão lá nos lugares celestiais, mas as pessoas que estão ensinando os outros a orarem, guerreando em línguas, estão tentando usar as armas carnais para fazer um trabalho espiritual. O ensino de guerrear em línguas ignora a ênfase bíblica das línguas e a obra consumada da cruz. O apóstolo Paulo escreveu que, quando o cristão ora em línguas, ele fala mistérios com Deus, 1 Coríntios 14:2, e está engrandecendo a Deus, Atos 10:46. A Bíblia também diz que o crente está se edificando quando ora em línguas, 1 Coríntios 14:4, Judas 20. E algumas vezes Deus fala com os homens através do dom espiritual da variedade de línguas, 1 Coríntios 12:28. Esse é o uso bíblico do dom de línguas. Ignorando o uso bíblico das línguas, o ensino sobre guerrear em línguas se esforça para fazer com que o falar em línguas seja algo que se faz contra o diabo, em vez de algo feito para Deus, e tira a atenção do crente de Deus e a coloca no diabo. Graças a Deus pela oração em outras línguas, mas não gaste o seu tempo de oração em línguas tentando derrotar o inimigo já derrotado. Antes, renda-se ao Espírito Santo e deixe-o usá-lo enquanto você ora em línguas para ser uma bênção à humanidade. Essa é a forma mais eficaz de ganhar terreno para Deus e fazer um grande estrago no reino das trevas do diabo. A princípio, em nenhum lugar na Bíblia somos ensinados a orar em línguas contra o diabo. E na prática, em nenhum lugar na Bíblia encontramos crentes fazendo isso. Em todas as circunstâncias, quando os crentes oram, eles estão orando a um Pai celestial, fiel e amoroso, que escuta e responde às orações. O próprio Jesus nos diz a quem nós devemos orar. E se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. João 16:23. Contudo, esse ensino extremo de guerrear ignora a ênfase bíblica e faz com que falar em línguas seja algo feito contra o diabo, em vez de ser algo para Deus. No lugar de guiar os santos a uma espiritualidade mais profunda, esse ensino e sua prática extremista verdadeiramente guia os crentes a extremos e excessos carnais, pois seu foco principal é em experiências em oração. Esse ensino extremista conduz os crentes ao erro, pois sua ênfase não está no que Jesus já realizou pelo crente em sua redenção, mas no que o crente ainda tem de fazer para conquistar a vitória sobre o diabo. Em vez de enfatizar o triunfo de Jesus sobre Satanás, a obra consumada da cruz, a posição de triunfo do crente em Cristo e a autoridade que cada crente possui, esse ensino sobre guerra retrata os crentes como seres oprimidos e derrotados e ainda debaixo do domínio de Satanás, tentando guerrear a seu modo por um lugar de vitória. A ênfase não está no que Cristo já fez, mas no que o próprio crente tem que fazer
para obter a vitória sobre o diabo. Assim, o crente é instruído a gemer e a guerrear em línguas para que possa obter a vitória. Estude por si mesmo a instrução do Novo Testamento sobre como lidar com o diabo. Efésios 4:27, Tiago 4:7, 1 Pedro 5:9. Somente quando os crentes se submetem a Deus e não dão lugar ao diabo é que eles são capazes de resistir a ele e de se posicionarem na palavra de Deus contra ele. Então o diabo irá fugir. Somente quando os crentes fizerem sua parte é que eles poderão lidar eficazmente com o diabo e permanecer firmes de forma bem-sucedida contra o diabo com a palavra de Deus. De fato, os erros nesse ensino extremista de guerra espiritual são de foco e posição. A verdadeira autoridade bíblica sobre o diabo é exercida a partir de uma posição assentada e vitoriosa com Cristo, muito acima de todos os principados e potestades, na qual o crente reconhece que o inimigo é derrotado e destruído da sua autoridade. Isso não significa que devamos reagir de forma exagerada ao erro, negligenciando e ignorando o que é genuíno e bíblico. Por exemplo, a igreja não pode se dar ao luxo de se afastar da intercessão válida e da verdadeira guerra espiritual que vem como um resultado da inspiração do Espírito Santo. O corpo de Cristo pode e deve entrar nas operações bíblicas e genuínas do Espírito de Deus e ser fervoroso em oração, como a Bíblia ensina, a oração e súplicas genuínas das quais a igreja deve participar. Sim, existem batalhas espirituais para serem travadas e vencidas em oração, mas o combate em oração é um combate de fé. Batalhas espirituais em oração são travadas e vencidas a partir de uma posição assentada com Cristo, muito acima de principados e potestades, em que o crente reconhece que o inimigo está debaixo dos seus pés. Efésios 1, 3 e 22, e portanto, olha para baixo, para um inimigo derrotado. Muito estrago tem sido feito no corpo de Cristo pela falta de ensino bíblico sólido nessa área. A Bíblia diz que a palavra deve habitar em nós ricamente, Colossenses 3,16. É a sabedoria da palavra de Deus habitando ricamente no cristão que traz maturidade para ele lidar biblicamente com o diabo. A falta de um ensino bíblico de sabedoria na palavra de Deus tem resultado em práticas tolas no corpo de Cristo que são nocivas às pessoas. Elas são prejudiciais porque são extremistas e fazem com que as pessoas fiquem atoladas em uma das margens da estrada, pendendo para o fanatismo, o excesso e o erro. O corpo de Cristo também precisa ser cuidadoso com os ministros que ensinam certas práticas que não são demonstradas na palavra de Deus. Somente porque alguns ministros ensinam e demonstram certas práticas nos seus cultos, não significa que o que eles estão fazendo é certo ou biblicamente saudável. Os ministros devem ser cuidadosos com o alimento do rebanho de Deus. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, 2 Timóteo 4:2. As pessoas precisam ser ensinadas no que a palavra tem a dizer sobre o inimigo para que não sejam ignorantes sobre os artifícios de Satanás. Mas permaneça com a palavra, não com opiniões ou experiências. As experiências podem ajudar, mas somente se elas estiverem em linha com a palavra. Os ministros deveriam ser cuidadosos para, primeiramente, estabelecerem um fundamento a partir da palavra de Deus. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Tito 2:1. As pessoas precisam ser cuidadosas a fim de que seus ensinamentos sobre guerra espiritual sejam doutrinariamente saudáveis. Algumas pessoas ensinam que tiveram uma revelação extra sobre a guerra espiritual que vai além da palavra de Deus. Não há revelações fora da palavra de Deus. Qualquer revelação que venha do Espírito de Deus estará em linha com a palavra de Deus. Quando deixam a palavra, as pessoas entram no território do diabo. Elas dizem que estão seguindo o Espírito, mas não podem seguir o Espírito Santo separadas da palavra. Coloque a palavra em primeiro lugar e o Espírito em segundo. Quando as pessoas se esforçam para seguirem o que elas chamam de Espírito, mas deixam a palavra, elas ficam abertas ao engano. Por exemplo, certo ministro tinha um ministério maravilhoso que era fundado na palavra de Deus por anos. Mas alguns anos depois, um pastor amigo frequentou vários cultos que este homem pregou. Ele me disse que havia poucas coisas que estavam fora da doutrina, mas que não eram cruciais para a verdade do Evangelho.
Em seguida, esse pastor disse: eu voltei lá outra noite e o ministro me contou algumas revelações que tivera. O pastor conhecia aquele ministro há 30 anos e o homem estivera no ministério por muitos anos. Mas não importa há quanto tempo você está no ministério ou quão doutrinariamente correto você tenha sido no passado, se você abandonar a palavra, você estará vivendo um engano satânico. O pastor amigo meu disse: eu fui até ele no final do culto e disse: eu tenho relevado algumas coisas que você disse porque elas não eram tão importantes. Mas hoje à noite você disse algumas coisas para as quais terá de me dar capítulo e versículo. Lembre-se de que a Bíblia diz: por boca de 2 ou 3 testemunhas toda questão será decidida, 2 Coríntios 13:1. Se as pessoas apenas prestassem atenção nessa passagem, evitariam decepções ao se basearem em uma passagem tirada de contexto. O ministro respondeu: você não irá encontrar o que eu estou pregando ali, referindo-se à Bíblia. Estou muito além dela. Se a pessoa está além da palavra de Deus, ela está longe demais para mim. Não abandone a palavra e tente seguir o Espírito Santo. Não funcionará. Você estará num reino onde Satanás poderá enganá-lo. Há uma razão pela qual Paulo disse a Timóteo para pregar a palavra, 2 Timóteo 4:2. Colocar a palavra em primeiro lugar sempre o manterá biblicamente equilibrado. Assim você não irá se abrir doutrinariamente para os enganos de Satanás. Tenho dito para as pessoas por mais de 50 anos: examine pela palavra de Deus o que os outros dizem. E se não estiver em linha com ela, não aceite, mesmo que seja eu ou outra pessoa ensinando. O que importa é o que a palavra diz. Coloque a palavra em primeiro lugar. Sou contra extremos em qualquer área, porque extremos e ensinos que vão além da palavra causam dano ao corpo de Cristo. Precisamos compreender que em todos os assuntos espirituais há uma linha fina entre a verdadeira espiritualidade, os excessos e o fanatismo. Então, vamos simplesmente ser abertos à palavra de Deus e ao Espírito de Deus e deixar com que Ele nos guie e nos ensine. Vamos nos manter na estrada doutrinária. Não caiamos nem para a esquerda nem para a direita. Não importa quem ensina qualquer assunto da Bíblia, você precisa estudá-la por si só para saber se o que está sendo ensinado é certo. Não aceite o que qualquer pessoa ensina somente porque ela se diz especialista nesse assunto. Você não pode aceitar qualquer opinião sobre um assunto bíblico, a menos que esteja em linha com a palavra de Deus. No estudo da demonologia e da guerra espiritual, como em todos os assuntos da Bíblia, seja cuidadoso para manejar bem o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 2,15. Dessa forma, você não será ignorante sobre os enganos de Satanás. Em vez disso, permanecerá firme na fé e impedirá as estratégias dele em qualquer circunstância. À medida que obedece à palavra, em vez de seguir a opinião ou a experiência das pessoas, engajando-se na verdadeira guerra bíblica, você vencerá os ataques do inimigo sempre.